Boa tarde a todos vocês que possam estar me ouvindo neste momento. Meu nome é Ricardo. Mais uma vez eu me apresento a vocês para poder falar um pouquinho só, algumas coisas a respeito da história de José. Essa história é tão falada, teve novela na Record, José no Egito, passando o que ele passou, várias coisas, para que sirva um pouco de exemplo para nós. Possa dar um like, um joinha, né? Compartilhar a palavra de Deus. A palavra de Deus alimenta a alma, né? Quem é de Deus escuta as palavras de Deus, ouve a voz do Senhor. Jesus disse: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Não estou falando palavras aqui, muitas vezes faço vídeos secular falando da minha história com minha família, outros assuntos que eu aprendo, né? Assuntos sobre cangaço, dia a dia das coisas como são, né? E muitas vezes falando da palavra de Deus, que é o mais importante, né? Quero dizer para você que a história de José começa de uma maneira é muito grande a história de José para que seja contada tão rápido, né? Então a gente faz um resumo, né? Quando José nasceu de Raquel, né? Sabemos que José e Benjamim eram filhos de Raquel com Jacó. E Jacó amava José mais do que os outros. Rúben era o mais velho, né? Rúben significa bem filho. Então, quando Lia teve Rúben, que Jacó desprezava ela, e Deus viu que desprezava, deu este filho, que significa o filho. Ó filho. E ela disse: ele vai se voltar para mim. Depois teve Simeão, Simeone, que significa o Senhor me ouviu. E ela disse: agora o Senhor vai se apegar, agora o Jacó vai se voltar para mim, vai me olhar. E continuou Jacó sempre olhando para Raquel, e ela teve outro filho chamado Levi, que significa agarrar, segurar, ou amarrar. Quando tem nos Estados Unidos, quando se casa, tem uma palavra inglesa sobre isso, que fica se unir, se agarrar, se amarrar. Por isso que fala, vai se amarrar, né? Então, Levi, ela disse: agora ele vai se prender a mim, vai se amarrar a mim. Que é, quando se casa, diz essa linguagem, se agarrar, se amarrar, né? Se ajuntar. Mesmo assim, ele continuou sempre mais amando Raquel e teve José. E eu creio que José, vendo Jacó, o que Jacó já tinha feito no passado com Esaú, e por aí vai, sabendo das histórias, Jacó deve ter visto e olhava os filhos, né? Judá era um pouco problemático, outros, Simeão, agitado. Creio que Jacó falava a José que ele seria, eu aprendi hoje vendo isso, o irmão pregando aqui, que Jacó via, e talvez falava a José: olha, você que vai ser o líder. Mas na verdade um clã, uma família, o líder tem que ser o primogênito, né? O primogênito, primeiro, gênito, genitor, foi gerado primeiro, o primeiro a ser gerado. Era o que devia assumir. E talvez Jacó falava que José ia ser o líder, né? Hoje essa camisa aqui, as cinturas são sintéticas, é fácil. Mas antigamente, para colorir uma capa, uma roupa, era de material natural. E o carmesim, né, que é o vermelho, e algumas cores que eram difíceis até hoje, conta lá no Oriente Médio, tem cores que são difíceis de achar. No Marrocos fazem aquele trabalho lá com amoníaco para as peles. E aí Jacó teceu, mandou fazer uma capa colorida para José, né? Então José sonhou com as espigas, o trigo, um grande, e 11 se inclinava, e ele contou esse sonho. E os irmãos dele já se zangavam. Quer dizer que nós vamos se inclinar para você? Porque talvez por Jacó dizer que José ia ser o líder quando ele se fosse, José já tinha aquele desejo. Na verdade, Deus dava o sonho, mas José também já tinha aquele desejo de ser o líder. Então ele já contava a história, ingenuamente contava. E ele era o trigo maior e os outros se inclinavam para ele. Depois ele falou que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam para ele. E os irmãos falavam: vem um sonhador mor. Então, Jacó, antes de passar até o cetro para José na inocência, quando foi visitar os irmãos lá no meio do deserto que Jacó mandou,
colocou aquela capa, e ele disse, veio o sonhador mor. De longe a Bíblia diz que eles viram aquela capa colorida. Talvez o ciúme tomou conta, como qualquer um pode ter ciúme. Ora, eu sou o mais velho, o fulano é o mais velho, ele já é o último. Depois que veio Benjamim, e o nosso pai dá ele, agora ele só fazia sonhar. Agora ele já está proclamado que ele que vai ser o chefe do clã. Mas ele se precipitou, porque Jacó não tinha chamado a família toda para dizer que ele poderia ser o chefe do clã quando Jacó se fosse. E ele colocou aquela capa e foi visitar os irmãos, provocou a ira, e os irmãos quis matá-lo. E teve um que intercedeu e mandou jogar em um poço. E dali, aparecendo os ismaelitas, eles resolveram vender José. Então você que está passando o seu problema, meu irmão, minha irmã, como disse o pastor Rodrigo Silva, você que foi lançado em um buraco, como nós passamos batalha, altos e baixos, se você foi lançado num buraco, a caravana de Deus vai passar, mas como disse Rodrigo Silva, talvez essa caravana de Deus não lhe leve para a casa da sua mãe de novo. Como ele disse, José era mimado, Jacó fazia tudo por José, todos trabalhavam no campo, no gado, e José em casa, o preferido. Era o preferido de todos, era José. E ali, ele, ao invés de ter ido levado para casa, como disse Rodrigo Silva, se prepare que talvez Deus não lhe leve para casa. Ele leve para um lugar para você apanhar mais, para se tornar homem, para ter consciência. Talvez aconteceu isso com José. Ele vendo essas coisas acontecer com ele, foi para o Egito. E dali foi vendido a Potifar. Resistiu à mulher de Potifar pelos seus princípios, pelo respeito a Deus. Foi colocado em um presídio. Dali ele teve aquela autoridade de cuidar do presídio, ali para trabalhar, quando botaram para trabalhar no presídio, ele trabalhou como se fosse na casa de Potifar. Temos que ter o ânimo. Muita gente só tem ânimo quando tem uma empresa grande, quando tem uma coisa melhor, quando a empresa diminui ou se quebra, que ele abre um lugarzinho menor. Qualquer pessoa, quase todas, se envergonha. Talvez José cuidou daquela cadeia, como cuidava da casa de Potifar. E ali, a Bíblia diz que o carcereiro achou graça nele, Deus fez achar, e deixava ele tomar conta do presídio, ele que tomava conta. E dali 2 homens teve sonhos, e ali ele já não mais só contava sonhos dele, ali ele já interpretava. O dom que ele recebeu foi de revelação também dos sonhos, de saber revelar. Deus deu. E aí já começou para as pessoas, tudo era ele, eu, se inclinava para mim, se inclinava para mim. E daí em diante ele começou a revelar para as pessoas. Um foi morto, o outro foi retirado e serviu a Faraó novamente. E Faraó sonhou. E ali ele lembrou esse homem, que tinha um homem que decifrava sonhos, vamos dizer assim. E José foi levado ao ponto de no Egito ter tantos deuses, que isso vai ficar para outro tema. Mas quando você tem o compromisso com Deus, seja quem for, você não pode se vender, não pode vender o nome de Deus. José teve que fazer como Daniel fez com Belsazar. O Deus que eu sirvo me dará interpretação. Ele não queria saber de Belsazar, e José fez a mesma coisa. O meu Deus, ele não quis saber se no Egito tinha milhares de deuses. O meu Deus que lhe deu esse sonho dará interpretação. E daí? O faraó poderia mandar matar ele. Epa, eu tenho vários deuses aqui, você disse que o seu Deus? Escravo, tu preso lá? E disse que o seu Deus? E José interpretou o sonho. Que a vaca lá, que chama de Tarró, a deusa Tarró, que à beira do rio Nilo diz que tem 7 templos com 7 vacas gordas. Porque Faraó já sabia que tinha um problema nesse sonho. As vacas magras engoliam as gordas, mas ele queria uma solução. E José, além de contar o sonho, falou qual era a solução. Ajuntar, gastar pouco, gastar consciente. Em Eclesiastes está escrito que aqueles que são monarcas, reis, imaturos, se banqueteiam pela manhã. Se banqueteiam pela manhã. E, como Rodrigo Silva disse, que os beduínos que vivem no deserto,
a alimentação dele principal é à noite. Nós ocidentais aqui, diz que de manhã é a comida do rei, meio-dia é a comida de príncipe e à noite é a comida de mendigo, para dormir com a barriga vaziazinha. Mas os beduínos que dá muito duro lá no deserto, eles comem bem à noite. À noite para eles lá, vamos dizer que é 6 horas da tarde, 5 ou 6. Come bem, para pela manhã eles ir trabalhar, cuidar do gado, caçar, e já ter o alimento novamente para de dia e para a noite, que ele come melhor. E José fez isso, e o Egito fez o que José falou, guardou o alimento, e outro comia e guardava o alimento, poupava, ao ponto de se tornar a maior nação, quando ninguém tinha mais o que fazer. Homens amantes do dinheiro, teve que dar tudo a Faraó pela comida. Cuidado você que tem dinheiro demais e não pensa na sua vida futura, só pensa agora. O que é que você tem feito com o seu dinheiro para ajudar o seu próximo? Nada. A Bíblia diz que o homem bom, quando morre, as suas obras o seguem. Que adianta você ter tanto sucesso e não ajudar ninguém que está ao seu redor, fazer uma firma, abrir uma firma bem grande e não empregar as pessoas que estão ao redor, não fazer uma benfeitoria. José viveu para ajudar os outros. Jesus disse: é melhor dar do que receber. Então, foi assim que aconteceu. O Egito poupou, e na hora que veio a fome, todos aqueles que eram amantes do dinheiro, da prata, do ouro, do gado, teve que dar tudo a Faraó, porque precisava comer. A fome não espera. E você que é preso ao dinheiro, a Bíblia diz que um dia vai ter o dinheiro e não vai ter o alimento. Principalmente a palavra de Deus, que Deus disse que um dia sentirão fome e sede, não de pão nem de água, mas da palavra do Senhor. Mas eu quero dizer a você, para finalizar, que José não se conteve quando viu os irmãos e deu um choro que estava abafado nele ali. Ele perdoou os irmãos, ele disse: estou eu no lugar de Deus, estou eu na cadeira de Deus para julgar vocês. Mas eu quero deixar bem claro que o pastor Rodrigo também Silva disse: aquele que perdoa não é somente dizer está perdoado e tudo bem. Tem o compromisso de levantar o caído. Porque quem lhe traiu está caído. Quem lhe traiu está caído. Quem fala mal de você, quem esculhamba você, sem você ter feito alguma coisa, ele está caindo, ele está precisando de ajuda. E temos o costume de dizer: está perdoado, meu irmão, em nome de Jesus, vai em paz. José não. José colocou dinheiro na sacola para dizer que eles tinham pego. José botou a caneca de prata no saco de Benjamim, o que mais Jacó amava, para os irmãos ficarem tribulados. José provocou aqueles irmãos a chegar ao ponto de ter que confessar o que eles fizeram. E José não se conteve, mandou todo mundo sair e se revelou para eles. Quando alguém errar contra você, que você perdoar, perdoe de coração. Mas é necessário, que é o seu compromisso, levantar essa pessoa que lhe traiu. É pior do que um tapa. A Bíblia diz que se você alimentar aquele que é seu inimigo, se você alimentar, ajudar aquele que fala mal de você, amontoará a brasa sobre a cabeça dele. Ele ficará envergonhado, é pior do que um tapa na cara. Então José, antes, perdoou eles, mas quis deixar bem claro a eles: vocês me lançaram em um buraco, vocês me venderam aos ismaelitas, mas não foi vocês, foi permissão de Deus para que eu viesse para cá e me tornasse o segundo homem mais importante do Egito e salvasse o mundo da fome. Mas medite nisso. Antes, José perdoou, não tinha mágoa, mas tinha algo em José que ainda lhe magoava, trancava ele pelo que eles fizeram, ao ponto deles falarem a José que tinha um irmão que foi morto. Eles não se revelaram, tinha um tabu entre eles que não queria falar o que verdadeiramente eles fizeram com José. Teve que contar, e José também se desabafou. Quem pecar contra você, meu irmão, perdoe, lute, peça a Deus para perdoar, mas faça com que essa pessoa reconheça que errou contra você, que pecou, que lhe traiu, que lhe enganou, para que ela seja salva, para que ela seja liberta, para que ela seja curada dos seus erros, para que ela alcance misericórdia de Deus. Não é necessário você somente falar que está perdoado e ele continua no erro ou não. Você tem que fazer com que ele confesse que errou contra você e receba o perdão de Deus. Em nome de Jesus Cristo, receba essa palavra. Perdoe, mas faça com que essa pessoa se levante em nome de Jesus.